No Hiperconectado de hoje nós falamos sobre pombos. Eles são subestimados, indesejados e até considerados pragas urbanas por alguns, mas os pombos têm uma história super rica e complexa. Eles já foram venerados e cultuados por muitos povos em diferentes religiões. Hoje você descobre a origem deles, como eles se adaptaram na nossa selva urbana, as diferentes raças e competições de pombo e as suas habilidades de voo e de navegação. É hora de voar no mundo desse verdadeiro carteiro aéreo. O Hiperconectado começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Os pombos já fazem parte da paisagem urbana nas grandes cidades, mas a sua origem é muito mais antiga do que os fios e postes onde a gente vê eles pousados. A família dos pombos consiste em cerca de 340 espécies distribuídas em 50 gêneros. O pombo mais comum tem justamente esse nome, pombo comum, mas também pode ser chamado de pombo das rochas ou pombo doméstico. A sua domesticação aconteceu há pelo menos 5.000 anos. O pombo das rochas é nativo da Europa, do Oriente Médio, do norte da África e do sul da Ásia, e era criado originalmente para servir de alimento. Agora a pergunta é, se ele é nativo daquela região, como que ele veio parar aqui e acabou se adaptando? Grandes navegações, né? Os europeus chegaram aqui nas Américas e trouxeram esses animais para cá, ou para comida, ou para essa coisa de pombo-correio, e daí eles acabam, esse animal escapa e ele fica feral, né? Ele volta a ser um pouco mais selvagem muito rápido, né? Então, ele é muito resiliente, come de tudo, né? Daí, no caso da cidade, eu acho que o primeiro registro nas Américas é ali, ano 1600 e pouco, sabe? Então, já registro documentado, né? Muito provavelmente chegou antes. Since when do we live with them and why are they so adept at living in cities? It's quite unknown really when they got domesticated, but it was always said between the 10,000 and 5,000 years ago. And why do they like us so much? I don't think they like humans particularly much, I don't know. But if you think about that, the rock dove, and his name already suggested, the rock dove originally lives on cliffs and rocks, especially along the seasides. But yeah, everywhere are cliffs and rocks, there are rock doves. Our buildings are nothing else than artificial rocks, so they have found a perfect place for breeding, for resting, for safety. Less predators around, lots of food around. Well, as a pigeon, why should you not choose to live in a city? Os pombos já desempenharam vários papéis ao longo da história. Além de fonte de proteínas, por sua habilidade de voar por longas distâncias e voltar para o local de origem com uma boa navegação, eles já foram muito usados para transmitir mensagens. Egípcios, gregos, romanos, israelitas, muçulmanos, cristãos, chineses e vários outros povos já mandaram mensagens dessa forma, principalmente em conflitos militares. That they played a big part in both World Wars, World War I and World War II. They have saved many people on both sides. Brilliant stories because certainly the English, every pilot with a bombing plane had at least one or two pigeons with him, because if something happened, he could release a pigeon and he might have been rescued. And a nice story was from a plane who went straight into the water. The pilot could just rescue his pigeon, and sitting on the remains of the plane, writing the note, releasing it. But the poor pigeon, of course, was wet, so two times it fell back in the sea, and he rescued it again. And the third time, finally, the pigeon did stay in the air, flew home, and the pilot was rescued. Another way they were used, especially by the British, to see what the Germans were doing, by simple dropping off pigeons in little cages with a little parachute, so that it didn't drop dead in the little cages. In Belgium, in France, in the Netherlands, but mainly France and Belgium, hoping that a French or Belgian citizen would find them
and not eat them straight away, but send information back what they knew about what the enemy was doing. So that was a long shot. So you can imagine that unfortunately many pigeons didn't make it because they were never found. So they starved to death, or they were eaten by the locals. But apparently many people did send information back. A pigeon is only a good messenger if he flies home. So that means, simple example, 5,000 years ago, you were visiting some friends a couple of miles away, and obviously no phones, no nothing. Can you let us know when you're home safely? Because it's a dangerous route, and we like to know when you're home safely. How do you do that? You take one of the pigeons from your friends where you visited, you go home. By the time you're home, you put a little note on his leg and said, "I'm home safely," and you release the pigeon, because the pigeon flies back to his home. It's not the other way around, that somebody says from, "Oh yeah, I want to tell my friend whatever I want to tell him, so I get myself a pigeon, put a note, and tell my pigeon to fly to my friend." No, that's not how it works. A pigeon only flies back to his home. Em média, num dia normal de voo de cruzeiro, pombos podem atingir velocidades de 50 a 70 km por hora. Mas em época de competição ou de migração, o voo deles pode atingir 90 km por hora. Aqui vão algumas notícias impressionantes sobre a velocidade dos pombos. Em 2009, uma empresa de informática na África do Sul provou que era mais rápido transmitir informações com um pombo-correio do que via internet do principal provedor do país. Um pombo chamado Winston levou um cartão de memória de 4 GB no trajeto de aproximadamente 80 km entre 2 escritórios da empresa. O Winston levou 1 hora e 4 minutos para fazer o trajeto. E durante o mesmo período, só 4% dos dados tinham sido transferidos via internet. Mais uma notícia chocante sobre pombos. Essa vem da Alemanha. Em 2019, na cidade de Bocholt, um pombo passou a 45 km por hora por um radar de velocidade, em uma área onde o limite era de 30 km por hora. O pombo levou a multa e saiu no jornal da cidade. Os pombos também têm uma longa história de significados religiosos em diferentes culturas ao redor do mundo. Na passagem bíblica do dilúvio, Noé soltou um pombo que trouxe um ramo de oliveira, indicando o reaparecimento de terra seca, e assim a ave se tornou um símbolo de esperança. Na Mesopotâmia, pombos eram associados a Inanna Ishtar, deusa do amor e da guerra. Na Grécia, o pombo foi associado a Afrodite, também uma deusa do amor. Na mitologia iorubá, os pombos representam honra e prosperidade. Com a nossa urbanização e a superpopulação das cidades pelos pombos, que agora tem muito o que comer, a nossa imagem sobre eles foi mudando de criaturas valiosas, míticas, que carregavam mensagens, para grandes pragas urbanas. Pombo, ele produz até 2,5 kg de fezes por ano. Por ano. Por ano. Então, isso acumulando, né, em monumentos, por exemplo, essas fezes têm conteúdo muito ácido, acaba corroendo, principalmente mármore, por exemplo, né, estruturas metálicas, bastante corrosivo. Afora isso, assim, a questão da saúde ela é muito importante, porque onde os pombos eles fazem ninho, onde eles se abrigam, por exemplo, interior de forro, locais confinados ao abrigo da luz do sol, por exemplo, as fezes em acúmulo, elas acabam virando um meio de cultivo para uma série de patógenos, fungos, bactérias. Aí nós podemos citar, por exemplo, o Cryptococcus neoformans, né, e o Histoplasma capsulatum, que são 2 fungos que proliferam bastante nesse meio, dessas fezes, né, acumuladas, e isso, para as pessoas de uma forma geral, pode representar um grande risco à saúde. O Cryptococcus, por exemplo, uma vez inalado, não é, os esporos presentes nesses locais confinados, a pessoa adentrando aquele local, inalando esse esporo, né, essas sementinhas desse fungo, esse esporo ele pode acabar entrando na corrente sanguínea e parar na região do sistema nervoso central e causar meningite. O Histoplasma capsulatum, né, pode causar histoplasmose. Uma vez inalado esse esporo, indo até o pulmão da pessoa, ela pode ter uma pneumonia fúngica, né?
O pombo, na natureza, ele tem uma função ecológica. Ainda que ele esteja em ambientes urbanizados, ele tem uma certa função ecológica. O pombo, por si só, ele pode se alimentar de sementes, de pequenos frutos e até de insetos. E ele se alimentando, né, dessa comida natural, ele acaba ficando mais saudável. O pombo, na natureza, ele consegue viver de 15 a 30 anos. Bastante. Comendo essa comida natural e não aumenta muito a população, porque ele tem que por si só ir atrás da comida. Então isso acaba fazendo com que essas populações, né, de pombos elas se mantenham com menor número de indivíduos. Mas à medida em que esses animais eles são alimentados artificialmente por pessoas, ou mesmo lixo mal acondicionado, sobras em feira livre, sobras de comida em Barraquinha de comida. barraquinha de comida também são fontes de alimentação. E é uma alimentação artificial. Esse animal come muito, e à medida em que ele come muito, ele prolifera muito. O pombo ele consegue produzir 6 ninhadas por ano. Nossa! Né? Cada ninhada com 2 filhotes. Em 18 meses já tem a germinação, já eclode o ovo. Esse bicho, com 6 meses, ele já pode se reproduzir novamente, né? já chega à idade adulta. Enfim, eles são bastante prolíferos. E à medida em que a gente oferta muita comida, à medida em que eles têm uma fonte de alimentação farta, as populações tendem a aumentar exponencialmente. No próximo bloco a gente fala sobre como os pombos são relevantes e úteis para a pesquisa científica e também vamos falar sobre as diferentes raças de pombos e muito mais. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, hoje o nosso assunto são os pombos. E agora a gente mergulha na diversidade dessas aves. Porque pombos podem parecer todos iguais, mas a realidade é muito diferente disso. São registradas pelo menos 350 raças de pombos diferentes. Aqui eu tenho raças de misturas de... Aliás, tenho raças diferentes e misturas de raças também diferentes. Então, alemão, belga, portugueses... Que diferença tem dos pombos do seu pombal para o pombo que de repente vai estar aqui no telhado do lado, olhando para eles e pensando nessa vida diferente? Na verdade, a diferença entre eles, ela tem uma diferença anatômica. O tamanho do pombo-correio é ligeiramente maior do que o pombo comum. Ele parece mais forte. E ele tem uma carâncula, não sei se vocês repararam, em cima do nariz, que o pombo comum tem quase invisível. O pombo comum não tem essa carâncula tão protuberante. Normalmente o bico dele é um bico mais curto do que o pombo comum. E na Bélgica, por exemplo, eles selecionam os pombos pela cor do olho. Então, por exemplo, ó, esse olho aqui é um olho que é chamado de olho branco, porque ele tem uma auréola branca no entorno do globo preto. E, inclusive, os acasalamentos dos pombos são determinados pela cor do olho. Não ponham olhos da mesma cor e tal. Então esse aqui, por exemplo, é um jostoné. Então é um pombo de origem holandesa. A asa dele, tá vendo? É uma asa mais forte do que o pombo comum. Ele tem uma asa bem pesada. Seus pombos são pombos de competição, né? Sim. Que tipo de competição que eles competem? Que é como se fosse uma Fórmula 1. Então são etapas. Por exemplo, a primeira prova começa com 180 quilômetros de distância. Aí a segunda prova aumenta-se em média 60 quilômetros. E assim por diante. E aí eles são soltos lá numa latitude e longitude específica. E cada pombal vai ter também uma latitude e uma longitude específica que está lá num programa dentro da sociedade. Então esse pombo é solto, exemplo, no Rio de Janeiro, Macaé, no Rio de Janeiro. Aí ele é solto 6h30 e todos eles retornam para os seus pombais. E aí ganha o pombo que fizer a velocidade média maior. Eles chegam, ele vai pousar aqui, pousando aqui eles têm um chip no pé, e aí vai registrar nessa maquininha aqui. Caramba! Essa maquininha faz a leitura para essa, e aí registra a hora, o número dele, a hora, os segundos que ele fez no percurso até aqui. Nos dias de hoje é comum pensar nos pombos como animais inúteis, sem grande importância ou até como pragas urbanas, mas na verdade eles têm um papel bastante importante na pesquisa científica.
Charles Darwin se dedicou à criação de pombos para compreender melhor o processo de seleção natural. I always say pigeons changed the world, because as soon as Charles Darwin published his famous The Origin of Species, but in a certain way did change the world, his main species, his main resource object were pigeons. Burrus Frederick Skinner também utilizou pombos em experimentos de comportamento. Além disso, os pombos são bem valorizados em estudos de neurociência devido à sua longevidade, capacidade cognitiva flexível e disposição a realizar tarefas. A gente estuda processos de aprendizagem. Um exemplo que eu tenho, que eu gostaria de aqui contar para vocês, foi uma pergunta que nós fizemos para alguns pombos, né, e tentamos responder nessa caixa. Nós perguntamos para o pombo, né, se ele era capaz de deduzir relações lógicas. Relações lógicas que no nosso desenvolvimento, né, como ser humano, a gente aprende, né, na convivência do nosso ambiente, sem necessariamente precisar, né, de um ensino explícito e focado, né, para nos ensinar a deduzir relações lógicas. Por exemplo, uma relação que a gente faz sem perceber. Quando você está aprendendo uma língua estrangeira, né, você sabe, a partir nós, falantes de português, nós sabemos que se te mostrarem uma figura de uma casa, você vai dizer casa. E se você já é alfabetizado, você vai ler a palavra casa, C-A-S-A, né, e você já logo relaciona a palavra falada com a palavra escrita, com o desenho, né? Então você estabelece essas relações. Se um dia eu te ensino, né, que a palavra casa em inglês é house, né, eu posso te mostrar uma figura de uma casa e você já vai se relacionar com um house. Então você eu posso carregar toda aquela relação que eu já tinha com casa para essa nova palavra. Exato, né? Por isso a gente não precisa aprender cada uma dessas relações diretamente. A grande pergunta que nós teríamos para o pombo é: você é capaz, né, de formar classes simbólicas, usar símbolos, né, aprendidos durante a sua vida? Né? E eles foram capazes? Como é que isso era testado aqui dentro? Isso que eu falei para você em palavras, né, eu não consegui falar para o pombo. Para o pombo, né, eu tinha que usar os elementos dessa caixa. É uma caixa, né, muito simples, né? O pombo fica aqui, ele tem um disco de resposta, ele bica e ele aciona um relezinho, né? Cada vez que ele bicar, a gente registra uma bicada, um comportamento do pombo. No caso desse experimento que eu vou contar, nós usamos algumas imagens, né, de Oscar Niemeyer, de obras arquitetônicas. E ensinamos para o pombo, né, que uma das imagens se relacionava com a outra. E como nós fazíamos isso? Né? À medida que as duas, né, apareciam, né, se ele bicasse, ele podia receber um tanto de comida que sobe aqui na caixa. Então ele comia, né? Ele comia alguns grãos sempre que as duas imagens relacionadas, né, estavam presentes. Né? Ensinamos isso, né? E depois nós ensinamos outras duas imagens, sendo que uma dessas duas imagens desse segundo par era idêntico a uma das imagens que ele tinha aprendido da primeira vez. Né? Então é como se, eu vou falar isso de um jeito mais simples, é como se eu ensinasse uma relação para ele. A imagem A vai com a imagem B. Né? Depois eu ensino, a imagem B vai com a imagem C. Pergunto para ele: você é capaz de me dizer se a imagem A vai com C? Entendi. Então, ó, toda vez que aparecem essas duas obras juntas, acontece uma coisa, você já aprendeu a relação dessas duas, agora eu vou trazer uma terceira, vou criar uma relação com a segunda e vou ver se você extrapola. Isso, e sendo que a segunda tem um elemento comum com a primeira. O segredo do nosso experimento foi fazer com que o pombo sempre pudesse, né, estar num processo permanente de aprendizagem. Ou seja, os pombos são capazes de usar símbolos, né, e mais do que isso, eles são capazes de fazer deduções a partir das relações que eles aprendem entre símbolos. Qual que é a diferença dos processos de aprendizagem? Que são sociais, portanto, de um indivíduo com outro, e quais são os processos de aprendizagem que são individuais? Eles são relacionados, eles são diferentes, né? Como é que isso acontece? E a gente tem pesquisado isso em várias linhas de investigação, entre elas a linha de investigação que envolve ver como é que os pombos cooperam.
Será que é possível a gente criar uma situação de cooperação, né, com pombos? E se é possível, que elementos da situação tem que ter para que os pombos façam, né, uma escolha entre o trabalho individual e o trabalho cooperativo? Para isso, a gente criou essa caixa que serve para você pesquisar, né, o comportamento social, o comportamento cooperativo de pombos, e a gente tem uma situação em que a gente coloca dois pombos numa caixa. Então, a gente tem uma situação que obriga, né, os pombos a ajustarem os desempenhos e a gente consegue ver se eles ajustam ou não e quais são os elementos críticos dessa escolha. Né, o trabalho individual, meu, egoísta, né, ou o trabalho que é cooperativo, que é o trabalho que envolve um tipo de ajuste, que na psicologia a gente chama também de doação, né, investimento, altruísmo. Uma das questões importantes da cooperação e que a gente vê muito claramente com o pombo, né? O pombo mostra para a gente isso muito claramente, assim. Cooperar às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, né? Então, a primeira coisa que a gente tem de lição desses experimentos é entender quando que a cooperação vale a pena, né? E isso tem muito a ver com os ganhos por cooperar e tem a ver também com a distribuição de ganhos. Cooperação vale a pena quando você soma esforços e você tem ganhos correspondentes a essa soma de esforços. E uma outra questão, que é a questão de distribuição de ganhos. A cooperação vale a pena e a cooperação se mantém, né? Porque a cooperação precisa valer a pena e ela precisa se manter, né? E a cooperação se mantém quando você tem uma distribuição de ganhos que caminha mais para o equitativo, né? Caminha mais para o justo. Então não só pombos colaboram, como eles colaboram quando os dois saem ganhando com isso e não quando alguém está levando vantagem. Exatamente. Fantástico. Uma das coisas interessantes que emergiu, né, e emerge em outros tipos de experimentos desse tipo é uma divisão de papéis. Um pombo assume o papel de líder e o outro de seguidor. Então, um vai e o outro segue. E esses papéis, às vezes, se revertem ao longo de um experimento. Os experimentos são longos, né, duram um ano, 8 meses e tal. E a gente vê essa dinâmica de liderança e liderado se alternando ao longo do tempo, mas sempre tem um que está puxando e o outro seguindo o que ele faz. Claro que a gente não pode terminar esse programa sem falar do grande mistério que envolve os pombos, os filhotes deles. Afinal, eles existem? Você já viu algum? O que eles comem? Por que a gente vê muito pouco filhote de pombo ou não vê filhote de pombo por aí? Então, na verdade, a gente acaba até vendo, mas é que eles demoram, eles já saem dos ninhos já muito parecidos com os adultos. Os especialistas, a gente consegue saber qual que é um bichinho um pouquinho mais jovem, qual que é um adulto, né? Alguma coisa da plumagem, eles normalmente são um pouco menos iridescentes, né? Que tem aquele brilho na plumagem. Eles ainda estão com aquela pena preta mais opaca, né? Isso, eles são um pouquinho mais opacos e tal, mas eles já saem do tamanho do adulto, com o comportamento do adulto, e eles acabam saindo tardiamente, porque pombos, no geral, né? Pombos é um grupo super diverso de aves, né? Aqui nas Américas a gente tem uma série de espécies nativas da mesmo grande grupo, né? Dos columbiformes, que a gente chama. Então, esse é só uma espécie, né? Mas todos os pombos eles têm uma capacidade, eles produzem um tipo de leite, né? Então não é uma coisa assim igual glândula mamária e tal, tem ali, né? Dar de mamar, mas é uma coisa, é um produto leitoso que é produzido no papo, né? Então tem um epitélio especial ali no papo delas, meio que um saco, é o esôfago delas que tem uma região mais saculiforme. Isso fica dentro deles. Isso, é a luz do esôfago, né? A gente tem aquele cano que é o esôfago, e daí logo no começo ele se expande, então forma uma estrutura de saco. E daí é onde as aves, principalmente as que comem grãos, e elas guardam o alimento ali. E daí o epitélio interno, a mucosa interna desse papo produz, na época reprodutiva, secreta, isso não é exclusivo de pombos, mas nos pombos isso é muito bem conhecido. Daí ele secreta essa substância leitosa bastante nutritiva, e os pais regurgitam na boca dos filhotes. As fêmeas fazem isso ou as fêmeas e os machos também? Fêmeas e machos. Então eles vão sair do ninho já muito crescidos já. Então por isso que a gente não vê filhote.
Os pombos tiveram papéis variados ao longo da história e a nossa impressão sobre eles mudou em conjunto com isso. Hoje em dia, os ambientes que eles ocupam são derivados diretamente da atividade humana. Vale lembrar que os responsáveis por manter esses ambientes limpos e saudáveis somos nós. Espero que os pombos tenham surpreendido você tanto quanto surpreenderam a gente fazendo esse programa aqui. O Hiperconectado fica por aqui, mas semana que vem a gente voa de volta. Até lá!